Hoje nós recebemos aqui no Jornal da CBN o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que lançou recentemente o terceiro livro da série Diários da Presidência, agora reunindo casos ocorridos entre os anos de 1999 e 2000, período no qual, aliás, o país encarou mais um baita desafio. Vivemos naquele momento uma crise cambial com impacto em relações políticas, histórias que são contadas na primeira pessoa pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, desde já obrigado pela sua gentileza, ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia para você também. É um prazer falar com você e com a CBN. Presidente, sempre que me deparo com seus livros, ou os livros desta série, me espanta a forma como o senhor registrou cada fato e, ao mesmo tempo, a maneira como é que o senhor conseguiu contar a história do Brasil neste período em que estava no comando do país. São quantas horas, são quantos arquivos com esses dados que o senhor tem administrado aí para produzir todos esses livros? É uma quantidade enorme, porque eu gravava, não digo que todos os dias, mas quase todos os dias. A neta do Getúlio, Celina Vargas do Amaral Peixoto, que é minha amiga, quando eu fui para a presidência, ela me deu um caderno, um lápis e uma folha ainda de um fax do que via ser depois do Diário do Getúlio. E eu vi que eu não dava para escrever, não teria tempo, então eu resolvi gravar. E gravei. Deixei lá. Isso foi sendo pouco a pouco degravado pela Daniela Dayon, que trabalha comigo há 40 anos, e depois de degravado, passa para minhas mãos, e às vezes eu peço para um outro assessor meu para dar uma olhada e para botar em forma de inteligível. Mas eu não mexo no conteúdo. Então são reações daquele momento, né? É um documento, digamos assim, para a história, digamos. O senhor continuou gravando mesmo depois que saiu da presidência? Não. Eu só gravei nesse período da presidência, porque isso dá muito trabalho. E eu achei que era importante gravar, e eu nem pensava em publicar em vida. Mas depois eu vi que eu teria que mexer, olhar, porque uma coisa é falar, outra coisa é escrever. E quem transcreveu não fui eu, então eu tinha que rever a transcrição. E muita pressão nos editores, é melhor publicar logo. Quem quiser reclamar, reclama enquanto eu estou vivo ainda. Aliás, uma curiosidade que com tantos detalhes e algumas indiscrições, o senhor acaba provocando realmente reclamações de uma ou outra personagem citada. O senhor já está calejado diante das reclamações que surgem? Eu já estou. E por eu digo o seguinte, eu me desculpo de antemão, porque ali está registrada a minha reação daquele momento, não um juízo definitivo, não estou posando para a história. São fatos que depois as pessoas vão ter que tomar naquele contexto, né? Por exemplo, sobre o presidente Itamar, pessoa que me ajudou muito e a quem eu devo muito, e que em vários momentos depois também falei bastante bem dele. Mas de repente ele fez alguma coisa que eu não gostei, eu registro. Aí os amigos dele ficam zangados. É natural que fiquem. Mas tem que entender que não é meu juízo sobre o Itamar, é aquele momento, a reação momentânea. E o valor desse livro é esse exatamente. Não é uma análise, é um impulso de momento. Agora, eu não sei quantos presidentes fizeram isso e quantos podem dar a público tudo que fizeram. Não é fácil também, né? Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, o senhor citou e se referiu aqui a Itamar Franco, quando o senhor faz citação neste livro especificamente, era na época em que ele era governador e o país passava por uma dificuldade cambial muito forte. Relembra para nós um pouco daquele momento que o Brasil teve que enfrentar, eu falei aqui no início, um baita desafio, que era aquela crise que nós vimos enfrentando, a crise cambial. Pois é, o Mário Henrique Simons dizia que a inflação é uma doença grave, mas a crise cambial é letal, mata. E é verdade. Quando você vai ficando sem reservas e tem uma especulação cambial, é muito difícil. Foi o que aconteceu. Pior, nós estamos tomando aqui todas as medidas para fazer o que está sendo feito hoje de novo. Botar em ordem as contas públicas. Bom, fazer um certo controle de gastos. E uma das medidas naquela época, em dezembro de 98, se não me falha a memória, foi pedir que aqueles que estão aposentados também contribuíssem para a Previdência. Bom, isso foi recusado pelo Congresso, eu até entendo as razões. Mas isso foi lido lá no exterior como se fosse o seguinte: não vão fazer ajuste nenhum. Vão pedir dinheiro emprestado aqui fora, depois não vão poder pagar. Então piorou muito a nossa situação. E nesse meio tempo, o governador de Minas, Itamar Franco, declarou uma moratória de Minas, o que não é viável, porque pelas regras do Brasil, naquela época, as dívidas de Minas seriam compulsoriamente pagas através da transferência dos recursos federais para Minas, que seriam suspensos. Era só um modo de dizer, mas lá fora acreditaram que era o começo de moratória. Aí disparou a crise cambial.
Então foi muito difícil resolver. Acrescido a isso o fato de que houve um mau manejo no Banco Central. Eu tive que mudar o presidente do Banco Central. Então foram os meses de janeiro até março, foram meses terríveis realmente. E Itamar não ajudou em nada com a sua decisão. Nessa época atrapalhou bastante. Né? O que talvez justifique a forma como o senhor se referiu a ele no livro, ou naquele momento transcrito agora no livro? É exatamente isso, naquele momento. E o pior é o seguinte, você fala, né, eu falo nesse livro, das pessoas com as quais eu convivo, ou que estão próximas. Os que são adversários quase não aparecem, porque não estão no dia a dia. O livro me dá mais trabalho com meus amigos, né? Reclamam isso. Ou se não reclamam, eu percebo que eles ficaram, às vezes, um pouco sentidos, porque, enfim, observações, às vezes, meio rápidas, assim, que podem ser cáusticas. Mas eu acho que isso tudo é detalhe. O que vale é mostrar as agruras pelas quais passa um presidente e um governo e o povo quando você está enfrentando situações difíceis. O senhor chegou a conversar depois, ter algum diálogo mais próximo com o presidente Itamar Franco, depois daqueles episódios ali? Sim. Não foi muito. Nós nos recompusemos, porque ele foi governador e eu era presidente. Então eu até, no final, ajudei a acertar as contas de Minas, por causa da lei de responsabilidade fiscal, tive encontros com ele. Eu gostava muito do Itamar, a despeito de todos esses momentos de tensão. Ele era uma pessoa que tinha muitas características positivas também. E eu voltei a ter boas relações com ele. Quando ele morreu, eu senti bastante, fui ao enterro e tudo. Mas, afinal, o presidente Itamar Franco sabia o que era o Plano Real? Olha, que ele sabia de modo geral, mas ele não era uma pessoa de formação econômica. E ele não eu digo aí, alguns amigos dele reclamaram, mas é verdade. Ou pelo menos foi o que eu ouvi dele. Quando eu fui apresentar o projeto, ele levou para casa, voltou no outro dia com o José de Castro, eu creio que era um amigo dele, consultor, e disse, olha, eu não li, mas eu estou de acordo, eu vou assinar tudo. Eram medidas que precisavam. Pode ser que fosse o modo dele falar, mas eu acho que não era só o modo dele falar, ele não era homem de entrar nos detalhes das coisas, nem é necessário que o presidente entre em detalhes, né? Mas o que eu relato ali, eu não ia inventar, coisa que estava na hora, né? Eu vi algumas pessoas dizerem, fez isso porque queria ser aquilo. Não, naquele momento eu não queria ser nada, eu já era. Né? Eu estava simplesmente registrando. Isso é o que eu registro que está ali, não sei se é verdade, mas as coisas tais quais apareceram a mim naquele momento. Tá certo. Bom, o senhor falou, e eu citei aqui o Plano Real, a gente sempre lembra como talvez tenha sido a grande marca do seu trabalho. O senhor criou o Plano Real, foi uma revolução na economia brasileira. Eu queria só puxar para os dias de hoje, pensando no seguinte, diante do que nós assistimos agora na política brasileira, não está na hora de um plano real, ou no caso, um plano moral, que tenha o mesmo impacto, mas no comportamento dos políticos brasileiros? Eu acho que o plano moral está mais que na hora. O governo está, a meu ver, o governo do presidente Temer tem tentado acertar e tem acertado em alguns pontos a área econômica. O problema não é econômico hoje. Hoje o problema é de confiança. Não é no presidente Temer, de confiança nos políticos em geral. E houve uma espécie de desmoralização e o sistema político eleitoral, partidário eleitoral que está aí montado, não tem mais a confiabilidade da população. Isso está visível. Houve uma fragmentação partidária enorme, são 30 e poucos partidos do Congresso, e isso é inviável. A maior parte desses partidos não são partidos, são letras, são legendas, siglas, que vão buscar dinheiro no fundo partidário, que vão negociar tempo de televisão. O povo está percebendo essas questões, então chegou a hora de fazermos realmente um plano de reconstrução político-moral do Brasil. E como é que se faz essa reconstrução? Onde começa essa reconstrução? Eu acho que começa pelo exemplo, começa pelo comportamento, não tem outro jeito, não é? É o comportamento. Os políticos têm que dizer, erraram, reconhecer que erraram. E começar, alguns que tiveram havendo o que punir, a justiça é quem tem que punir. Eu vejo muitas discussões nos jornais, é compreensível que seja, isso, fez aquilo. Não, isso quem tem que dizer o que fez mesmo, apurar e separar o joio do trigo, é a justiça. Mas é preciso também alguns outros planos, algumas outras ações mais concretas no plano político. Por exemplo, eu acho que é preciso acabar de uma vez por todas com essa facilidade de criar partidos para ter acesso ao fundo de dinheiro partidário. Tem que ter uma cláusula de barreira. Isso já daria um alívio enorme no futuro. E são coisas técnicas, proibir a ligação
na eleição proporcional, são coisas técnicas, mas que têm um certo impacto. Porque se não for recomposta a tessitura dos partidos, como é que nós vamos pensar em lista fechada, em voto distrital? Eu creio no voto distrital, mas como é que vamos fazer se não há partidos? Tem que reconstruir e não pode ter essa enorme quantidade de letras que não são partidos. A meu ver, tinha que votar logo a cláusula de barreira e em seguida a proibição da coligação eleitoral, para depois discutir o resto. E é o que dá para fazer até setembro, é isso agora. Porque também tem essa questão, né? Nós temos aí um tempo curto para essas mudanças, uma eleição já no ano que vem novamente. Exatamente, por isso que eu acho que tem que ter uma visão, um objetivo e uma visão prática. E depois continuar nessas tentativas de melhorar o sistema representativo no Brasil. E tem a outra questão, quem paga a democracia? Isso tem que ser posto abertamente. O que os partidos estão pedindo agora é que o contribuinte pague, que faça um fundo partidário. Tá bem, mas um fundo partidário para quem? Para siglas ou para partidos? Os países que têm fundo partidário têm partidos, 3, 4, 5, 6 no máximo. Agora aqui tem 30 e poucos. Não há dinheiro que seja capaz de dar conta de 30 e poucos partidos. Tem que começar a corrigir os partidos. E aí o senhor tocou na questão do financiamento das campanhas, que é outro problema seríssimo nesse momento que vem se enfrentando e não se tem uma solução muito clara. Não. O desejo que eu sinto na discussão dos partidos é de que o governo aumente o fundo de participação, aumente a quantidade de dinheiro do contribuinte que vai para os partidos. Bom, se vai ser só público, vai ter que aumentar, mas o que é partido? Esse é o grande problema. Senão você vai ter mais gente criando partido para ter acesso ao fundo. Não pode. Tem que haver uma regulamentação nisso. Por isso a cláusula de barreira que diminui a quantidade daqueles que são realmente partidos. Partido é quem tem uma proposta e tem apoio do povo. Se não tiver nem proposta, nem apoio do povo, não é partido. O senhor falou em financiamento e o senhor recentemente falou sobre Caixa 2, criou um entendimento ali que o senhor estava querendo amenizar a pena de partidos e políticos que receberam dinheiro por fora. O senhor podia esclarecer melhor o que o senhor pensa realmente sobre essa questão? Caixa 2 é crime? Olha, Caixa 2 está capitulado no Código Eleitoral, é um delito. Se quer chamar de crime, é crime. Agora, a penalização não é igual à penalização da corrupção. Quem diz isso não sou eu, não. Os procuradores lá do Lava Jato, o Dallagnol, disse claramente isso. Nós não estamos atrás do Caixa 2. Nós estamos atrás da corrupção. A corrupção se caracteriza por quê? Por facilitar o que se faz, né, os políticos ou as autoridades fazem, para usar o dinheiro público para beneficiar terceiros, empresas em geral. Isso é corrupção. Bom, isso é um crime de uma certa natureza e de uma certa gravidade. Outra coisa é o Caixa 2. Pode ser crime também, ou seja, pode usar o Caixa 2 para fazer esse que eu mencionei como um facilitário. Pode ser no Caixa 1, no Caixa 2 ou fora de caixa. Agora, mesmo que o Caixa 2 não implique em corrupção, ele implica, sim, uma falsidade ideológica, ou seja, quem recebeu esse dinheiro não declarou à justiça. Isso é passível de ser punido, portanto. Logo, eu não estou querendo tapar o sol com a peneira, estou querendo distinguir, e isso quem vai distinguir não somos nós, o povo, nem os políticos, é a justiça. Quer dizer, a justiça que vai ter que dizer, cada caso, qual é a pena correspondente e que tipo de crime é. Isso foi o que eu disse. 2 pontos finais aqui dessa nossa conversa. Um deles, estamos aí às vésperas do início do julgamento da chapa Dilma Temer, uma ação que é de autoria do PSDB, aliás, que pode, em última instância, até levar ao afastamento do presidente Temer. Isso não é um risco para um país em crise como o Brasil? É um risco, já estamos nesse risco. Porque qual é o risco? A percepção das pessoas, especialmente dos investidores, bom, meu Deus, vamos ter outro problema no Brasil, se retraem. É um risco. Agora, como é que você faz diante de alguma coisa que já está na justiça? Nem o PSDB pode retirar mais, porque já está na justiça, já está funcionando. Então, o que a justiça vai ter que ver, e a discussão que se vai dar, primeiro, houve realmente manipulação do poder econômico, abuso do poder econômico? Se houve, isso implica em cassação. Cassação de quê? Da chapa ou de parte da chapa? É uma questão técnica. Quem vai discutir é o judiciário. Agora, as consequências estão aí. O Brasil está há muito tempo, digamos, de pernas para o ar. Está começando a sentar um pouco. Se nós levar muito tempo levando um julgamento que põe em risco a situação vigente, é claro que isso tem consequências negativas. Mas isso quem vai decidir é a justiça, não há outro jeito. A Constituição é clara nesse sentido, é a justiça.
Agora, o senhor trabalha com essa possibilidade do presidente Michel Temer ser realmente afastado, ou a tendência é que esse caso vá se estendendo ainda por muito mais tempo e acabe não dando em nada lá no final? E temos uma nova eleição no ano que vem mesmo? São duas coisas. Na verdade, como houve, está baseado em dados, delação. Eu não conheço as delações, mas pelo que eu ouvi na televisão, os delatores não incriminaram diretamente o presidente Temer, incriminaram mais diretamente a presidente Dilma Rousseff. A justiça vai ter que averiguar isso, mas se for assim, não vejo razão para alcançar também o presidente Temer. Segundo, a justiça às vezes é morosa, mas isso deixa um incômodo no mercado e na população. Terceiro, não se trata de eleição, a Constituição é muito clara, é o Congresso quem elege. Então, eu não sei se não é pior a emenda do que o soneto, porque já temos tantas dificuldades hoje. Vamos ver, o Congresso vai eleger uma pessoa, que eu não sei quem seria, para ser presidente por um ano, no momento de eleições, é mais confusão. Meu Deus, nós temos que pensar que temos 12, 13 milhões de desempregados. Não sei se não chegou o momento de fazer uma reflexão mais em termos do Brasil do que os interesses pessoais ou partidários. Tá certo. Só fechando então a nossa conversa aqui, como é que está essa discussão da sucessão de Temer dentro do PSDB? Aécio, Alckmin, Serra, Dória, são nomes aí que estão sob análise? Eu acho que por enquanto não tem ninguém sob análise. Está sobre circulação na mídia, mas não está sob análise, porque não se sabe ainda o resultado do Lava Jato, quem para em pé, quem não para em pé, quem são os candidatos. Vamos esperar um pouquinho. Mesmo Dória tem aparecido com um nome mais forte por aí no noticiário. Como é que o senhor avalia? Olha, vai depender do desempenho dele. Eu acho que nessas coisas de política é assim. Eu disse a ele que quando eu disse que eu ia votar nele, uma certa altura, eu tinha apoiado o André, mas como eu sou partidário, eu ia votar nele. Eu conheço o Dória há muitos anos. Eu digo, olha, você daqui para frente depende de você conseguir convencer os eleitores. E como eu disse a ele, eu não acreditava naquela altura que ele convencesse. Convenceu. É assim, agora é um balão que está subindo. Vai subir? Vamos ver. Se subir, subiu. Eu acho que o PSDB tem que ter o pé no chão, que é quem decide no fundo, quem vai ser candidato, não somos nós, é o eleitorado. Tá certo. Presidente, quando é que sai o próximo livro? Então, espero, esse atual está lá na livraria. Isso. Agora, o outro vai ser o ano que vem. No ano que vem. 2001, 2002. Isso, 2001, 2002, que é o próximo período. E é muito trabalho. Eu preciso ter energia, eu estou com 85 anos. Se eu não aguentar, sai o ano que vem. Mas nariz torto pelos personagens que o senhor cita lá, o senhor não tem problema quanto a isso, né? Não tem. Eu fiz de boa fé, não guardo mágoas, isso é uma coisa momentânea. Tá certo. Presidente Fernando Henrique, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia para você também.